9 declarações antibíblicas que são aceitas por muitos cristãos. Um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade foi a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é literalmente Deus revelando-se e comunicando-se com a humanidade na palavra escrita. Qualquer coisa e tudo o que sabemos sobre Deus vem dessas Sagradas Escrituras e contém a totalidade do que nós precisamos saber sobre como nos tornarmos cristãos e tudo o que precisamos saber sobre viver a vida cristã. O cristianismo ortodoxo ensina que a Bíblia foi inspirada e é de autoria do Espírito Santo de Deus, por meio de instrumentos humanos. Ele também acredita que os escritos originais, hebraico, grego e aramaico, são sem erros ou falhas. No entanto, existem muitas coisas existentes na tentativa de seguir a Jesus que os cristãos acreditam, mas que são completamente antibíblicas. Mas como isso é possível? Muitas vezes vamos ouvir alguém citar uma declaração que soa como algo bom para nós e vamos começar a repeti-la como se fosse uma verdade bíblica, sem nunca pesquisá-la nas Escrituras. Várias dessas declarações antibíblicas ganharam força suficiente para que muitas pessoas acreditassem que elas são realmente versículos bíblicos. As declarações não estão apenas fora da Bíblia, mas também a maioria delas ensina exatamente o oposto do que a Bíblia ensina. Aqui está uma lista de 9 declarações antibíblicas populares que muitos cristãos tendem a acreditar. Primeiro, Deus ajuda aqueles que se ajudam. Essa declaração é, na verdade, um anti-evangelho. Autoconfiança e autojustiça, ou a atitude de tentar mais e fazer melhor, na verdade fica no caminho da obra de Deus. Jesus salva aqueles que morrem para si mesmos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso está em Mateus 16, 24. Segundo, Deus quer que eu seja feliz. Essa é uma crença comum, o pensamento de que Deus existe para ser o nosso gênio da lâmpada pessoal, sempre à disposição para realizar todos os nossos desejos. É incrível como justificamos as nossas ações pecaminosas dizendo: Deus só quer que eu seja feliz. A felicidade está ligada a sentimentos e emoções, que são muitas vezes baseadas em circunstâncias e esses mudam o tempo todo. Deus quer que sejamos obedientes a Ele, confiantes nele e que saibamos que tudo o que Ele faz é para o nosso bem, mesmo que não nos sintamos felizes naquele momento. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está em Romanos 8, 28. Terceiro, nós somos todos filhos de Deus. Embora Deus tenha criado todos os seres humanos, nem todo o mundo pertence relacionalmente a Ele. Somente aqueles que se arrependeram do pecado, colocaram a sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador e possuem o Espírito Santo de Deus dentro deles, podem afirmá-lo como seu Pai. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos 8, 15 e 16. No entanto, aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, nem têm o Espírito Santo de Deus dentro deles, na verdade, pertencem a Satanás. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso está em Efésios 2, 1, 2. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Isso está em 1 João 3, 10. Quarto, estar limpo é estar perto de Deus. As pessoas ao seu redor podem gostar que você esteja limpo, mas isso não está nas Escrituras. Os pais podem usar esta afirmação antibíblica para motivar os seus filhos a limpar os seus quartos. No entanto, é preferível usar uma instrução bíblica real. Honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso está em Êxodo 20, 12. Quinto, Deus não vai lhe dar mais do que você possa suportar. Na verdade, toda a vida é mais do que podemos suportar. O ponto de viver em um mundo decaído não é para que nós tentemos realmente levar o nosso pesado fardo sozinhos, mas sim para desistir, sair e entregar a Deus. É nisso que se baseia a fé. Tudo é mais do que eu posso suportar, mas não mais do que Jesus possa suportar. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Isso está em 2 Coríntios 1, 8. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso está em Mateus 11, 28. Sexto, todos nós adoramos o mesmo Deus. Sim, há apenas um Deus vivo e verdadeiro. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Isso está em Deuteronômio 4:39. No entanto, ele só aceita a adoração que vem por meio de Jesus Cristo, e não por Maomé, Buda, Joseph Smith, etc. E não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Isso está em Atos 4:12. Sétima, as coisas más acontecem a pessoas boas. Muitas vezes nos colocamos no banco de julgamento do que é bom ou ruim. A forma mais popular de fazer esse julgamento é por comparação. Por exemplo, fulano é um cara bom, porque ele não é tão mau como ciclano. No entanto, de acordo com a Bíblia, estamos todos em igualdade de terreno, porque nenhum de nós é realmente bom. Como está escrito, não há um justo sequer. Isso está em Romanos 3:10. Oitavo, quando você morrer, se tornará um anjo no céu. Claro e simples, os seres humanos são seres humanos e os anjos são anjos. Isso continua a ser assim mesmo na eternidade. Na verdade, os anjos também são usados na interação entre Deus e os seres humanos, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Isso está em 1 Pedro 1:12. Nona, estamos todos destinados ao mesmo lugar quando morremos. Há dois destinos possíveis quando morremos: o céu ou o inferno. No entanto, apenas aqueles que estão em Cristo estarão com Ele por toda a eternidade quando morrerem fisicamente. Jesus disse-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim.
Isso está em João 14:6. O fato de que muitos de nós cristãos acreditarmos nessas declarações que não são bíblicas, infelizmente mostra nossa ignorância bíblica de forma geral. Em vez de engolir demonstrações populares e jargões, que possamos ser como os bereanos no livro de Atos. Quando ouviam Paulo pregar, eles queriam pesquisar as próprias escrituras para autenticar o que ele estava dizendo. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Isso está em Atos 17, 10, 11. Leia a Bíblia, compare o que você ouve com a verdade da palavra de Deus.